Agora vamos para o seu caso, falar de experiência pessoal, não mais genérica. O que aconteceu com você? A gente teve aí foi nessa semana ou semana passada o Zé de Foi Abreu domingo, eu tava almoçando domingo com a minha mãe e meu irmão. retuitando um cara que falou que tinha que dar um soco em você, não era Tenho isso? até a print aqui, Coloca quer o ver? print aí pro É. pessoal ver, senão eu vou achar que eu tô inventando, né? E aí, você acorda com isso. Se eu encontro na rua, soco até ser preso. Esse José Neves, retuado pelo grande José de Abreu, entre aspas, cuspidor De de mulheres. mulheres, né? O nosso amigo tão pacífico, né? E aí, cara, isso. O que que você viu? E o que eu tinha dito foi muito grave, né? É, É muito e ofensivo. preciso furar a bolha da esquerda e da direita e chegar ao povo. Isso realmente é. Eu cresci num lugar em que ninguém sabe o que é esquerda ou direita. É você na foto? Sou Tá eu. diferente. Pois Uma é. séria, né? Ó, parece até mais Eu velho, ó. devia estar brigando É. com alguém. Mas eu não sou briguenta, é porque a política me exige. Tá. Cara, eu tava almoçando e eu fiquei com o estômago embrulhado. E até minha coluna eu escrevo pra Folha de São Paulo e minha coluna é sobre isso. Não é a primeira, não será a última, não é a coisa mais grave que eu já recebi. Eu recebo todos os dias comentários, mentiras, insinuações sobre meu corpo. Gente dizendo que vai acabar com o meu rosto com um taco de beisebol, que vai me furar com uma navalha, que vai me matar quando me encontrar na rua, me xingando de todos os nomes que você pode imaginar, pura e simplesmente porque discordam de um posicionamento meu. E aí, qual é a analogia que eu faço? Sabe aquela babaquice de, uma mulher foi estuprada. Aí vão dizer que ela tava de mini saia? Sim. Cara, ela podia estar de biquíni. Não importa justifica. a roupa. É o que tá acontecendo nas redes sociais hoje. Eu discordo do voto da Tabata, eu discordo do posicionamento dela. Eu quero que ela morra. Eu quero que ela morra, eu vou fazer uma ameaça de morte pra ela. E sabe o que é mais Eu foda? sou a favor do feminismo desde que essa mulher pense igual a mim. Exato. E eu ia chegar nesses dois pontos. Esse cara é um ator da Globo. Quem? O José de O Abreu, José de não Abreu. esse maluco aí. Não, né? mas eu processei os dois. Tá. Porque isso é um crime o que eles Claro estão que é. fazendo. Esse cara é um ator da Globo. Esse cara é enfim, filiado ao PT. E no mesmo dia, o candidato à presidência, ex-presidente Lula, interagiu com ele nas redes sociais e respondeu com um soquinho. O que é uma coisa que nunca perdoariam de mim, essa coincidência, entre aspas. Então, são algumas coisas que fica claro pra mim com isso. Primeiro, um homem com 500 mil de seguidores pode ameaçar uma mulher de espancamento e ele não vai perder o trabalho dele na TV Globo. Ele não vai perder um elogio do ex-presidente Lula. Ele não vai perder os seguidores dele. Ele vai continuar vivendo em paz. E talvez ganhe até mais seguidores da bolha dele e mais moral. E aí, outra coisa que me magoa, sempre que as pessoas atacam uma mulher, eu me posiciono. Independente do partido. E eu não olho o partido. Eu já defendi Joyce Hasselman nas redes sociais. Já me posicionei contra os ataques da Dilma Rousseff, da Marina Silva, da Simone Tebet nessa semana, da Thalíria O que Petroni. aconteceu com a Simone Tebet? Um senhor na CPI da Covid chamou ela de descontrolada. Tá. Só porque ela é uma mulher inteligente que se posiciona com coragem. Entendi. Não sabem lidar com isso. Enfim. Então, assim, toda vez que xingam ou atacam uma mulher, eu me posiciono. E eu nunca faço coisas do tipo, eu discordo de fulaninha, mas está aqui meu apoio. Foda-se que eu discordo dela. Eu não concordo 100% com ninguém. A pessoa merece ser respeitada, independentemente de qualquer posicionamento. Claro. Sempre vai estar, presto solidariedade. E se alguém vier, e me questiona, né? Porque os seguidores colocam. Se eu defendo alguém de direita, o pessoal de esquerda. Que absurdo, ela merecia. Se eu defendo alguém de esquerda, o pessoal de direita. Mas você não defende quando é mulher de direita. Nossa. O que mais me doeu nisso tudo não foi saber que o José de Abreu só fez isso porque sabe que vai ficar impune, sabe que não vai perder apoio, mas foi ver que muitas pessoas que dizem ser feministas, que dizem lutar contra o machismo, não disseram nada. Ou porque discordam de mim, ou porque se incomodam com as minhas ideias, ou não querem ou porque perder gostam apoio dele. na bolha, né? Mas Que coisa covarde, sabe? O que me admira em você e em outros políticos, poucos políticos, é de não comprar a cartilha completa, que parece que se você é de direita, você tem uma Sabe, cartilha... porque essa cartilha não foi escrita pelas pessoas que estão na ponta. Exatamente. E você, eu vejo ataques da esquerda e da direita simplesmente porque você não comprou a cartilha completa que eles queriam.
que não foi nem debatido isso. Não, simplesmente você é progressista, você tem que estar desse lado, não pode prestar solidariedade, por exemplo, a Joyce. Não Ela é pode. inimiga. Como assim inimiga? Era um ser humano, uma mulher, e ela tá sendo atacada. Então eu tô com ela nesse ponto. Não quer dizer que eu concorde com outras coisas. Vilela, na última semana da campanha, em 2018, o companheiro da minha mãe, Tony Sergipano, que a gente ama muito, ele me perguntou o que era esquerda e direita. Ele é uma pessoa super politizada, assim. Ele sempre se envolveu com política, ele é de Tobias Barreto, em Sergipe. Então eu tô dizendo isso porque eu venho de um lugar em que essas cartilhas não eram debatidas com a gente. Em que, na ponta, você tá preocupado com a falta de saneamento, com a falta da vaga na creche. Você não tá tão preocupado assim com essas brigas do Twitter. Então, é claro que eu chego na briga do política com uma Twitter visão nem diferente. chega. Os problemas as pessoas têm problemas reais. Pois é, e assim, eu passei por uma escola diferente. Isso não faz de mim menor ou pior. Mas eu passei pela escola da escola pública, da periferia, de ter que lidar com a dependência química do meu pai, sabe? De ver o que é você morar num bairro em que é um crime que manda, não é o Estado. Então, é claro que eu vou ver o mundo de uma forma diferente. É só porque eu venho de um lugar diferente. Agora, é muito absurdo tudo isso que fazem só porque eu não bato continência. Só porque eu não concordo 100% com o que estão dizendo. E aí, eu só queria dizer, isso não para nas redes sociais. Eu já tive que cancelar evento, eu já tive que andar com escolta. Caramba. Eu já recebi coisa na minha casa. Tipo sabe? o quê na sua casa? De ameaça? Carta, presente, coisas bizarras, sabe? Nossa. Aí atrai todo tipo de maluquice. Então, só pra dizer que vocês podem falar, é só redes sociais. E mesmo se fosse, nenhuma mulher deveria ter que ler o que eu leio todos os dias. Mas, infelizmente, não é só redes sociais. Esse ódio todo, ele transborda pras ruas também. E aí a gente tava falando, né? Por que será que tem poucas mulheres na política? Eu já ouvi de muitas pessoas que elas olham pra mim e elas desistem de se candidatar. Porque elas não estão afim de passar pelo que eu passo. Porque o custo é muito alto. E posso soltar aqui, ser sincerona? Quantos homens não estão na política roubando, sendo responsáveis por mortes, fazendo acordões que prejudicam a população e não recebem um ataque desse na rede social? E vivem tranquilamente, estão lá com seu dinheiro, sendo felizes, etc. Enquanto podem discordar das minhas ideias, mas faço um trabalho honesto e sério pra caramba. Trabalho feito uma mula todos os dias. E tenham que prestar muito mais conta, e tenham que sofrer muito mais do que quem tá roubando, sabe? Então, só pra gente também ver que a sociedade, por essa polarização maluca, ela deixa o custo muito alto pra quem tem ideias e luta por elas, do que pra quem é corrupto. E aí, que tipo de atuação política a gente tá incentivando? Mas me parece que também os corruptos estão um pouco se lixando com rede social e mesmo que sejam atacados também, para eles dormem tranquilo no travesseiro. Porque eles também são xingados. Eu não acho que não são xingados ou não são ameaçados. A única diferença é que eles não se importam porque eles sabem que realmente isso é pouco perto do que eles fazem. Agora, quando atacam você ou pessoas que lutam por essas pautas, aí realmente atinge muito mais, né? Mas só uma pequena discordância porque a gente tem números. Eu, numericamente, sou uma das pessoas mais atacadas diariamente. Não se compara com nenhuma dessas pessoas aí. Não, eu sei, mas é que eu não acho que eles não sejam atacados. Você entendeu o meu ponto? Sim, sim. Eles são atacados. Mas é óbvio que quanto tanto. mais você vai em assuntos polêmicos, claro que quando você se diz progressista ou tá mais nas pautas progressistas e por algum motivo você desgarra um pouco deles, você vai receber crítica, não é? Eu vou só fazer assim, a gente vai construindo, mas é uma pequena discordância. Eu só queria ressaltar porque eu acho que tem uma parte que é porque eu sou mulher jovem mesmo. Claro que tem. Não, eu não tô falando que não é por causa disso. Porque eu tô falando que o fato de você ser ativa, quanto mais ativa, mais ataque você vai ter. Sim. E aí o que vão? Vão tentar achar o seu ponto fraco, que não seja, mas, ela é mulher, ela é nova, ela é não sei o quê. Eu acho que o que você tá falando é sobre o efeito. Eu tô falando das causas, né? Eu sinto que você entendeu? Sim. Se você fosse tranquila e tivesse junto com a boiada, talvez te atacariam menos, mesmo você sendo mulher. É isso que eu tô querendo dizer. Quanto mais ativa... Eu incomodo porque eu sou diferente. Então, por exemplo, na hora que eu denuncio a corrupção, tanto da direita quanto da esquerda, fica todo mundo puto comigo. Eu incomodo porque eu tenho ideias diferentes. Porque, de novo, assim, sabe, quando eu vou para uma votação, eu vou estar preocupada com as pessoas que não estão representadas. Claro. Pedreiro, diarista, trabalhadores informais, sabe, quem tem pequenos negócios, porque tem muita gente para representar que faz lobby. Então, sabe, sindicatos e corporações do setor público, elas estão representadas no Congresso.
Sindicatos e corporações de grandes empresas, eles estão Mas você representados entendeu no Congresso. a diferença do que Não, eu tô eu te falando? entendo, mas é aí que eu entro. Então, eu sei que eu incomodo porque eu provoco. Eu Sim. falo assim, olha, dá pra ser diferente. Sim. Mas aí é o ponto que a intensidade comigo é porque eu sou mulher e eu sou jovem. É como se fosse Sim. assim, essa menina É, tá querendo me quem ela acha dizer que como é, fazer é política. isso, é quem ela acha que é, mulher, nova, não sei o quê, acabou de entrar na política e quer me Que é o ensinar. caso da reforma da Previdência. Sim, eu ia chegar nesse ponto também, que tem todo aquele lance com o Ciro, né, da expulsão. E aí eu mais. falo da esquerda e falo também do Ciro. O presidente Lula fez a reforma da Previdência no mandato dele. Ninguém ataca ele por isso, sabe? Ninguém diz que ele traiu não sei o que por causa disso. Porque, tipo assim, ele é o chefão. Então ele pode fazer e todo mundo vai seguir. Então tem uma grande diferença aí no tratamento. Mas tem outra coisa. Na minha bancada, eu era do PDT nessa época. 1/3 da bancada votou a favor da reforma da Previdência, porque sabia que era necessária, por mais dura que fosse. O próprio Ciro falou que era necessário. E a reforma porque o Bolsonaro mandou uma reforma que era muito ruim, e a gente mudou ela no Congresso. E eu até mostrei no meu julgamento, eu fiz uma tabelinha mostrando que a proposta que a gente votou era quase igual a que o Ciro tinha defendido. Então... Ele era a favor. Mas, Só então, que mas aí... quando eles mandam que eles são a favor, mas propõem uma coisa totalmente diferente, sabendo que aquilo não vai passar, aquilo é meio pra galera só ver e... né? E poder mudar, e fazer poder mudar, o que exatamente. tem que fazer, etc. O que você fez com esse grupo, eu acho que foi uma coisa muito mais possível, tipo, legal, gente, mas vamos mudar umas coisas. Eu sentei e falei assim, ó, pessoal, o que eu tô preocupado? Quem recebe até um salário mínimo. Essas pessoas já se aposentam na idade máxima, as pessoas, sabe, já se aposentam com aposentadoria. Não pode mudar nada pra elas. Então, vamos lá, tem que mudar a aposentadoria de político, que político se aposentava com 40 mil reais, assim, muito absurdo. Tem que mudar várias professores coisas. que você queria... Que eu queria manter. Então, vamos lá, quem que eu acho que tem a aposentadoria que não pode ser alterada? Professores, mulheres que não têm carteira assinada, que não vão conseguir contribuir, porque tem que cuidar do idoso, da criança. Vamos negociar. Tá. Eu consegui quase todas as batalhas. Das pessoas que não fazem lobby, assim, que é isso. Eu cresci sendo filha de diarista, sobrinha de porteiro. Para essas pessoas, a reforma não mudou. Tá. Que era quem eu queria representar. Não é quem faz lobby, etc., mas é quem eu represento. Agora, é claro que a reforma ela foi dura com quem estava na classe média, independente de ser classe média, alta, baixa. Mas eu sabia que a reforma era necessária, porque em, sei lá, 6 anos, de cada 10 reais, 8 ia para pagar a aposentadoria. Daqui a 6 anos? Acho que de hoje a 6 anos. Tá. Mas eu posso checar. De cada 10 reais, 8 De cada 10 só reais pra do pagar... orçamento público, Caramba. 8 iria para pagar a aposentadoria. De onde que ia sair esse dinheiro? Da educação, da saúde. Aí talvez entre a cabeça mais de astrofísica, sabe? Os números não mentem. Eu sabia que era necessária. Agora você pode ter uma reforma que é mais dura, com os mais pobres ou com os mais ricos. Eu fui pra falar, ó, não pode mudar pra quem recebe até um salário mínimo. E não mudou. Nem idade, até a contribuição deles diminuiu. Então, sabe, realmente foi muito justo até um salário mínimo. Agora, de fato, é dura com as pessoas que estão mais em cima, porque vão ter que trabalhar mais tempo. Mas o que é mais doido é que a regra dessas pessoas só se aproximou das pessoas que estão aqui embaixo na pirâmide. Essas continuam sendo as pessoas que se aposentam com menor dinheiro, trabalhando mais tempo. Mas esse Brasil é injusto, né? E demora muitos anos pra gente poder mudar isso. E aí, o Ciro sempre soube do meu posicionamento. Politicamente, qual foi a linha do tempo? O que aconteceu? Olha, para ter essa discordância se tão eu não grande? me engano, o Bolsonaro apresentou a proposta em março. Eu fui Tá. eleita em janeiro, então primeiro, né, que tava Acabou de chegar. sofrimento, é difícil. Apresentou em março. Aí o PDT fechou questão sobre a reforma do Bolsonaro e falou, é contra essa reforma. E eu falei, eu também sou contra. Essa reforma é um absurdo, sabe? Ela é muito injusta. De março até julho, a gente foi negociando e mudando o texto. E aí eu posso dar vários exemplos de conquistas que nós tivemos. Mulheres, aposentadoria rural, BPC para pessoas com deficiência. Aí eu sempre falando pro Ciro, eu falei, ó, Ciro, a reforma mudou. É a reforma que a gente sabia que era necessária. E aí ele ligou para mim, está no meu depoimento, pro Tribunal Eleitoral. E falou, olha, eu não consegui falar com o Lupe, você vai ter que votar contra. Porque naquele momento o Lula estava preso ainda. Tá. Então ele achava que podia herdar os votos da esquerda, do PT, mais a esquerda, né? E aí eu falei, Ciro, eu tô há 4 meses negociando. Tipo, eu não posso, sabe? É minha palavra. As pessoas você mudaram não o pode voltar texto. atrás. Agora que você pediu mudança, falar, sou contra. Não, agora eu sou contra. E ele falou, não, eu tô falando que é pra você votar contra. E aí eu desliguei o telefone e falei, eu não vou votar, eu tenho palavra. Desculpa te interromper, mas
ele sabia que estava mais próximo do que ele queria, até no começo também, e o partido queria, e não queria assinar isso. Ele começou, ele era a favor. E Certo. aí, tanto que o Mauro Benevides, que é do PDT, ia ser o relator da reforma. Certo. Só que aí, como o Lula estava preso, o PDT falou, não, a gente tem que ser contra, porque a gente tem que herdar os votos do PT. Ah, E aí, eu comecei a mudança, mas eu sempre falei, eu sou a foi uma favor, mudança tô mudando, política e etc. não... Foi uma mudança eleitoral. Só que aí, o Ciro falava assim, Tabata, fica tranquila, eu tô conversando com o Lupe, vai dar tudo certo. A gente até fez uma conferência em Madrid, que eu participei, que é de jovens que estudam lá. E ele, não, tá tudo certo, vai dar certo. E aí eu liguei pra ele no dia e falei, Ciro, eu falei com o Lupe e ele não mudou de ideia. Continua querendo. Ele tá continuando querendo fazer esse movimento, não sei o que lá. Só que nisso o partido não fechou questão sobre o novo texto. Então, não tinha um posicionamento oficial. Não tinha? Não, só fechou em março, não fechou em julho. Então o Lupe tava assim, ameaçando. Vocês vão sofrer consequências, Fechou não sei só o quê. naquela primeira que era ruim. Mas não fechou nessa. Então assim, eu falei, olha, no máximo ele vai ficar muito bravo comigo, né? Não fechou a questão. Não ouviu as pessoas, até porque uma boa parte da bancada era a favor naquele momento. E aí o Ciro me ligou no dia e falou, não consegui convencer o Lupe. E aí eu, beleza, mas eu dei minha palavra. Eu sei que é importante pro Brasil. E só que eu desliguei e eu achava que tava tudo bem, assim. Eu pensei, no máximo ele tá puto comigo porque eu não segui o que ele falou. Só que ele interpretou aquilo como uma desobediência. E aí, eu juro pra você, assim, as próximas interações foi eu recebendo matérias dele me xingando. Tipo, traidora. Ele falou do meu pai. Tipo... O quê? Ele falou que eu tava, tipo, traindo a minha mãe, meu pai, não sei o quê. Com todo respeito, ele não tem ideia da onde a gente vem, sabe? Muito golpe baixo mesmo. Enfim, não quero falar sobre porque foi muito ofensivo. E aí, aconteceu tudo isso, e aí eu nunca mais falei com ele. Só que eu não esperava. Tentou? Não, eu liguei. Não, eu liguei pra ele, expliquei tudo. Tá. Quando eu desliguei, não teve nenhum... Ele não falou o que ele ia fazer. Ele começou a ir pra rádio e pra TV me xingar e me ofender. E aí, minha mãe, ela é bem arretada, assim, né? Pra minha mãe, ela simboliza muito isso. Ela falou assim, olha, pode ser presidente a porra que for, na minha casa não entra nunca mais. Porque foi uma ofensa pessoal, ele tinha comido na minha casa, sabe? Ele conhecia a minha história, ele começou a dizer que eu tinha traído a minha história, o que é mentira, sabe? De novo, minha mãe e meu pai, se meu pai estivesse vivo, não foram impactados por essa reforma, assim como boa parte da minha comunidade. E aí foi muito foda. E aí foi a primeira vez que eu comecei a receber ameaças de morte de forma massiva. Militantes do partido diziam que se eu fizesse um evento, iam lá pra acabar com o evento. Foi muito pesado. E aí tem até, enfim, um político grande de esquerda que falou uma coisa que eu achei que fez muito sentido. Eles te trataram como se você tivesse 30 anos de política. Porque assim, 1/3 da bancada votou. Eles ficaram putos porque queriam os votos do PT. Eles não foram pra cima dos homens. Não? Não. Você sabe de alguma outra pessoa do PDT que votou na reforma da Previdência? Não, quem? Fala aí alguns nomes. Acho que não, enfim, todo mundo, acho que também não cabe a mim ficar falando o nome de colegas, as pessoas irem lá, marcar, xingar, etc. Quem quiser, porque o pessoal é muito doido. Quem quiser pesquisa, dá pra ver os votos. No Senado também Quantos votaram. Foram, mais ou menos? Foram outros 7 votos. Foram poucos, tá. Poucos? 8 votos e só falam do meu voto? Não, eu tô falando, achei que era mais gente que tinha votado. Não, tá. 11 pessoas queriam votar, aí depois que eles ameaçaram, etc, O Ciro não 8 falou votaram. mais de ninguém, só de você? Só de mim. Pode pesquisar.